Bom dia, sétimos anos. Dia 21/7, nossa aula de gramática. Começaremos fazendo uma revisão dos pronomes possessivos, correção de atividades e depois passaremos para a explicação de conteúdo novo. Então, para início, nós vamos passar lá para o nosso caderno de atividades, páginas 26 e 27. Lá no caderno de atividades, essas duas páginas aí trazem para a gente atividades, questões sobre pronomes possessivos. Então, vamos lembrar um pouquinho. Nós estamos estudando pronomes já tem umas 2 semanas. Qual a função dos pronomes possessivos? Como o próprio nome já diz, eles indicam uma relação de posse da pessoa que está falando ou da pessoa de quem nós estamos falando com relação ao objeto ou a algo indicado. Não só o objeto, como a própria pessoa, né? Nós poderíamos dizer, fulano é meu amigo, então eu tenho toda uma relação de posse aí. Na aula da semana passada, eu trouxe uma tirinha. Nós observamos na tirinha a relação dos pronomes possessivos, porque nós discutimos todos os pronomes que apareciam ali, observando que os pronomes pessoais, eles são indicados para a substituição de um nome, ou para evitar uma repetição, para evitar fazer com que a frase fique cansativa. E vimos os pronomes possessivos que indicam essa relação de posse. Então, só lembrando, nós já estudamos os pronomes pessoais, que se dividem em 3, pessoais do caso reto, pessoais do caso oblíquo e de tratamento. Estudamos os pronomes indefinidos, que são aqueles que indicam para a gente que não há uma ideia clara, precisa de quem nós estamos falando, e vimos os pronomes possessivos. Então, até agora, nós já estudamos 5 tipos de pronomes. Então, a partir dessa ideia de que os pronomes possessivos indicam posse, a questão número 50 diz assim: indique os pronomes possessivos nas frases a seguir. 1. Sua atuação foi tão importante que valeu o Prêmio Nobel da Paz, de 2014. Nele, a menina denunciava a pouca liberdade e as dificuldades enfrentadas em seu país. Então, nós temos aqui, na primeira oração, sua, que é o nosso pronome possessivo, sua, se referindo a quem? A situação. E seu, se referindo ao país, que no caso seria o país da menina. Então, só para a gente estar destacando, nós temos sua e seu na segunda oração. Os pronomes possessivos empregados nas frases da questão anterior indicam... E eu pulei aqui, gente, é 51. Então, tá certo. Os pronomes possessivos empregados nas frases da questão anterior indicam para a gente a relação de posse. Sobre os pronomes destacados nas frases, responda as questões. Precisamos enxergar o potencial dos adolescentes do mundo inteiro, ouvindo suas vozes e garantindo que exerçam sua cidadania. A quem os pronomes se referem? Então, nós temos sua se referindo a vozes e sua se referindo à cidadania dos adolescentes, ou só cidadania, né? Porque sua se refere às vozes e sua cidadania dos adolescentes. Mas se você colocar só cidadania, não está errado. Esses pronomes têm a função de indicar para a gente a relação de posse, a mesma coisa que nós já colocamos aqui em cima. Caso sejam substituídos os termos vozes e cidadanias por relatos e papel, o que acontecerá com os pronomes? Observem aquela questão da concordância que nós observamos na aula passada. Suas é usado para se referir a vozes, porque vozes é uma palavra, um substantivo feminino e plural. Então, por isso eu usei suas no feminino plural. Sua se refere à cidadania, singular e feminino. Se eu substituísse vozes por relatos, eu teria que usar seus, porque relatos é uma palavra no masculino e que está no plural. E papel é masculino e está no singular, então eu teria que substituir sua por seu. Então, o que acontecerá com os pronomes? Eles serão substituídos por formas masculinas. Por quê? Porque devem concordar com as palavras que são masculinas.
Então, a gente precisa observar isso aí. Quando eu uso o substantivo no feminino, o pronome que eu vou usar para concordar com ele também é um pronome feminino. Se for masculino, eu uso um pronome feminino. Ok para todo mundo? Repetir essa aqui ou tudo ok? Deu para acompanhar? Ok, então. Se alguém tiver dúvida ou quiser que repita, é só chamar aí, tá? Continuando. Questão 53. Leia com atenção as orações a seguir e responda ao que se pede. A premiação da menina paquistanesa e do ativista indiano deve aproximar seus países. Os dois tornaram-se independentes da Inglaterra graças aos seus esforços. A que se refere o pronome seus na primeira oração? Seus se refere a quem? Aos países da menina paquistanesa e do ativista indiano. Então, se refere aos países de quem? Já que é uma relação de posse. Aos países, da menina paquistanesa e do ativista indiano. Então, repetindo, refere-se aos países da menina paquistanesa e do ativista indiano. A que se refere o pronome seus, que aparece na segunda oração? Então, na segunda oração, nós temos os dois tornaram-se independentes da Inglaterra graças aos seus esforços. Esses seus aqui refere-se a quem? Aos esforços dos dois países, né? Aos esforços dos dois países. Não são do menino e da menina, não, tá? Aos esforços dos dois países, ó. Os países que se esforçaram para que se tornassem independentes. Então, graças aos esforços dos dois países. Caso a expressão seus países seja substituída pela suas nações na primeira frase, quais outras alterações deverão ser feitas? Justifique sua resposta. Então, se aqui na primeira frase eu colocasse assim, a premiação da menina paquistanesa do ativista indiano deve aproximar seus países, mas eu quero substituir. Deve aproximar suas nações. Mais alguma alteração deverá ser feita? O que vocês colocaram? Serão substituídos por seus. Opa, calma aí que sumiu a resposta aqui. O que a Esther colocou? Ficaria pronomes, serão substituídos por seus e seu, porque devem concordar em número e gênero. Calma aí só um pouquinho, pessoal, que sumiu aqui para mim. A premiação da menina paquistanesa do ativista indiano deve aproximar suas nações. Aí, na primeira oração, a gente não mudaria nada. Aí, quando chegar na segunda, ó, os dois tornaram-se independentes, agora nós continuamos falando das nações. Então, vamos repetir aqui na letra C. Eu quero trocar essa expressão seus países por suas nações. Então, na primeira oração, nós não vamos mudar nada. Vai ficar a premiação da menina paquistanesa e do ativista indiano deve aproximar suas nações. Ok. Os dois tornaram-se independentes, aí nós estamos falando de países, só que eu quero usar nações. Então, as duas tornaram-se independentes da Inglaterra graças aos seus esforços. Então, que alteração será feita? Na primeira oração, nós não mudaremos nada, só faremos a substituição. Mas na segunda oração, nós mudaremos a expressão os dois por as duas, visto que são palavras femininas, né? Nações, as suas nações, e precisa fazer a concordância. Ok aí? Certinho, pessoal? Ah, ok, Esther, você já respondeu para o Joaquim ali, né? Então, nem vou voltar não, ok, Joaquim? Então... A Esther já respondeu para Joaquim aqui, nem preciso voltar. Ok, então, pessoal. A questão 54 é uma questão de interpretação. É uma campanha que está voltada ali para divulgar alguma coisa. Então, nós temos assim, ó, de bike ao trabalho. Organize o de bike ao trabalho na sua cidade. Que tal a sua cidade incentivar as pessoas a usarem e compartilharem o espaço com a bicicleta? É possível. Veja as dicas ao lado do que sua cidade pode fazer. Seja como governo ou ONG para promover o dia de bike ao trabalho. E aí nós temos aqui todas as indicações, as informações, e a pergunta é o objetivo da campanha e a quem se destina. Então, qual é o objetivo da campanha?
divulgar aí um dia de bike ao trabalho. Ou, resumindo, se eu quero divulgar o dia de bike, o que eu quero, na verdade, promover? A diminuição do número de carros, né, do número de veículos automotivos na rua. Então, o que a campanha busca fazer é convencer o leitor de que ele pode deixar o carro na garagem um dia e ir para o trabalho de bike. Então, qual o objetivo da campanha? Promover o dia de bike ao trabalho, fazendo assim com que o trânsito de veículos automotivos seja menor. E a quem se destina? A todas aquelas pessoas que estão interessadas em promover o bem-estar social, em promover uma melhoria no meio ambiente. Deveria ser, né, de responsabilidade, vamos dizer assim, de interesse de todas as pessoas que estão voltadas para essas questões ambientais, ou seja, de todos nós. Ok? Busca abranger aí, então, todas as pessoas. Ok até aqui, pessoal? Dúvidas, perguntas? Ok, né? Para todo mundo, alguém perdeu alguma coisa com relação ao caderno de atividades? Ok, então. Então, nós vamos fechar o caderninho de atividades. E agora nós vamos pegar aquelas perguntinhas que eu passei para vocês estarem pesquisando sobre crônica argumentativa. E já vamos aproveitar e deixar a nossa apostila aberta lá na página 35. Então, peguem as perguntinhas que vocês têm anotado e já deixem a apostila aberta lá na página 35. Ok? Vamos lá, então. Esse capítulo 2, ele começa para a gente discutindo, trazendo, né, uma nova tipologia textual e discutindo um novo tipo de texto. Lá na página 29, ele traz como título do capítulo a seguinte expressão: penso, logo escrevo. Ou seja, se eu penso, se eu tenho ideias, eu vou colocar no papel. E a partir daí, da página 30 em diante, é apresentado para a gente uma nova tipologia textual. As duas últimas que nós estudamos foram notícia e reportagem, todas as duas voltadas para o texto jornalístico. A crônica argumentativa, ela também é um tipo de texto que vai aparecer no jornal, mas não necessariamente é um texto feito só para o jornal. A crônica argumentativa é um texto voltado para as coisas do dia a dia. Então, nós teremos ali pessoas que produzem crônicas para serem publicadas no jornal e pessoas que produzem crônicas para serem publicadas num livro de crônicas, vamos dizer assim, para discutir, para expor seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, suas ideias. Então, para a gente poder entender o que é, na verdade, a crônica argumentativa, eu passei 3 perguntinhas para vocês. Primeiro, crônica argumentativa, o que é? Quais são as características da crônica argumentativa? E o que são modalizadores textuais? Então, são as 3 perguntinhas. Antes de eu começar a explicar, eu gostaria que uma pessoa abrisse o microfone e respondesse para mim o que é crônica argumentativa. Só a primeira pergunta. Gostaria que uma pessoa abrisse o microfone e respondesse para mim o que é crônica argumentativa. Professora, Pode falar. Quem é? é Esther. Bom dia, Esther. Bom dia. Eu coloquei que crônicas argumentativas são motivos apresentados para justificar uma ideia. Você pode repetir? Mais pausadamente, porque deu umas falhas. Crônicas argumentativas são motivos apresentados para justificar uma ideia. Ok, são motivos apresentados para justificar uma ideia. Então, uma espécie de texto criado para justificar algum assunto. Ok, obrigada, Esther. Questão número 2. Quais são as características dessa crônica argumentativa? A Esther comentou que é um tipo de texto criado para justificar uma ideia. Quais são as características? Yarley pediu para responder, pode abrir Bom o dia, microfone e professora. responder. Pode responder, Yarley. Bom dia. Tá me ouvindo? Estou sim. Tá. Eu coloquei argumentação e persuasão, linguagem coloquial simples e direta, textos relativamente curtos, temas cotidianos e polêmicos, crítica, humor e ironia.
induz a reflexão, subjetividade e criatividade, função do estilo jornalístico e literário, poucos personagens se envolvem, né? Tempo limitado e caráter contemporâneo. Ok, várias características. Então, nós já vimos ali que é um tipo de texto criado para justificar alguma coisa e que possui várias características. O Yarren comentou da linguagem, comentou da estrutura, é um texto curto, uma linguagem assim mais clara, direta, voltado para a contemporaneidade, ou seja, no dia a dia. Ok, a gente só está fazendo um geralzão por enquanto. Obrigada, Yarren. Depois eu perguntei para vocês, o que são modalizadores textuais? Eu gostaria que outra pessoa abrisse o microfone e respondesse. Alguém que ainda não participou de preferência. Vamos, gente, a sala está cheia, nós temos um monte de pessoas aí participando. Oi. Cadê? Daniel, responde pra gente. Daniel. Vocês estão acordados, sétimos anos? Vai, Esther. Eu coloquei que são diferentes recursos linguísticos que estão a serviço dessa ação argumentativa. Exemplo: modos verbais, os auxiliadores, adjetivos, advérbios e entre outros. Ok, então resumindo, são elementos que aparecem no texto e que funcionam ali facilitando a ação verbal. Ok, obrigada, Esther. Então, pessoal, num geralzão, eu sei que a crônica argumentativa é um tipo de texto voltado para o cotidiano. Eu sei que ela possui características por ser um texto curtinho, voltado diretamente para abordar um tema que está acontecendo, ou um tema que está sendo discutido ultimamente. A linguagem é direta, clara, e que ela faz uso de modalizadores que são elementos que auxiliam ali a conexão entre partes da oração, que vão facilitar, né, o desenvolvimento do texto. Então, a partir dessa ideia, eu vou começar a explicação mais detalhada desses elementos. E aí, se você não teve tempo de fazer a sua pesquisa, você pode estar fazendo as suas anotações aí. Para a gente entender primeiro a crônica argumentativa, nós vamos desmembrar o título desse tipo textual aí. Nós vamos entender primeiro o que é a crônica e depois o que é a argumentação, porque são dois tipos de textos diferentes que foram juntados aí. Quando a gente fala de crônica argumentativa, então, quebrando aí a expressão, nós temos primeiro crônica. Crônica vem da expressão cronos, tempo. Então, a origem da palavra crônica é essa daí, cronos, tempo. Ou seja, ela se relaciona às coisas que estão acontecendo nesse momento. O nosso tempo da crônica, ele é um tempo presente. Por isso que ela está voltada para o cotidiano. Ela vai se preocupar com acontecimentos do dia a dia que estão sendo discutidos, abordados ou coisas que acontecem diariamente. Ah, então eu só posso trabalhar com um assunto que aconteceu hoje ou que aconteceu ontem? Não necessariamente. Mas vamos supor, se você tem coisas que acontecem todos os dias iguais, por exemplo, um assunto do cotidiano. Todos os dias a fila do SUS é imensa. Todos os dias a fila do banco é imensa. Então, são assuntos do cotidiano. Todos os dias são iguais. Deu para entender isso aí, a questão do cronos, do tempo? Mas eu tenho também acontecimento, por exemplo, hoje, né, vamos dizer assim, hoje, nos últimos dias, nos últimos meses, nós estamos discutindo muito sobre o coronavírus. Então, a crônica sobre o coronavírus traria um tema atual, desse momento. Talvez se daqui a 15 anos, né, um amigo de vocês, ou talvez até os filhos de vocês, né, daqui a 15 anos, provavelmente os filhos de vocês, lessem uma crônica feita no ano 2000,
eles não entenderiam que a crônica está fazendo referência ao coronavírus se não tivesse uma indicação, se não tivesse uma referência, uma informação. Então, a crônica ela precisa que você esteja antenado ou sabendo que o assunto é um tema que acontece diariamente, todos os dias acontece igual, ou que é um tema recorrente, sempre a mesma coisa, ou que vai abordar um assunto que no momento está em alta, que no momento está em discussão. Então, essa é a ideia da crônica, temas do cotidiano. Argumentação. O que é um texto argumentativo? É um texto em que o autor ele procura expor o seu ponto de vista sobre determinado assunto. O que é argumentar? É convencer o leitor de que a sua opinião ou os temas ou os argumentos que você está colocando, está expondo, são relevantes, são argumentos contundentes, ou seja, fortes. São argumentos que você pesquisou, que você tem, vamos dizer assim, propriedade para falar sobre isso. Eu não concordo, por exemplo, com a reforma da Previdência, um exemplo, tá? Eu não concordo com a reforma da Previdência. Por quê? Porque não é legal. Tá, mas não é legal não é resposta. Vamos argumentar. Baseado em que você não concorda? Não é legal para quem? Quem disse que não é legal? Você leu onde? O que diz a lei? O que as pessoas, no geral, estão pensando? Como isso vai afetar diretamente as pessoas? Então, quando você começa a pesquisar e justificar, você vai argumentar. Aquela pergunta de que posso fazer isso? Não. Aí a gente ouve, por que não? Não é resposta. Não é assim? Não é assim e acabou. Por quê? Aí você começa a pesquisar. Não, não é resposta. Por quê? E por quê? Então, esse monte de porquê que vai surgindo aí vai te levar a criar argumentos. Os argumentos são justificativas contundentes, fortes, coerentes, que buscam justificar o seu ponto de vista. Então, se eu tenho uma crônica que aborda um assunto do cotidiano de caráter argumentativo, eu digo que o autor vai justificar aquele tema do cotidiano, aquele assunto que ele está abordando, por meio da sua opinião, por meio dos seus argumentos. Ou seja, é algo pessoal. O autor vai colocar como ele se comporta diante daquela situação, como ele enxerga aquela situação. Ele vai justificar. Vamos supor, se eu estiver discutindo sobre alguém que passou na rua e viu ali uma fila enorme em frente ao banco, o escritor estava passando ali e resolveu justificar, escrever sobre essa fila que ele viu em frente ao banco. Então, ele vai produzir uma crônica contando esse assunto, contando essa cena que ele viu, e ele vai buscar argumentar. Por que será que a fila estava grande? O que levou as pessoas a formarem aquela fila? O que elas queriam? O que poderia ser feito para diminuir o tamanho da fila? O que o governo, o que outras pessoas poderiam fazer para estar facilitando essa não formação da fila? Então, sempre que vocês estiverem lendo um texto que tiver esse caráter argumentativo, pensem dessa forma. O que o autor, na verdade, está querendo colocar? Quais são os argumentos que o autor usou para justificar esse assunto que ele está discutindo? Deu para entender, pessoal? Então, a crônica argumentativa, ela vai juntar essas duas ideias, um assunto do cotidiano e, ao mesmo tempo, os argumentos do autor. E aí, já vou chamar a atenção para outro aspecto. Se eu tenho um autor que vai expor sua opinião, eu já tenho uma característica aqui que diferencia a crônica argumentativa do texto notícia, lembram? Porque o texto notícia ele tem que ser direto, ele não pode ter opinião. A pessoa que está produzindo a notícia, ela não pode se expressar. Ela não pode expor seu ponto de vista. A crônica argumentativa, não. Ela já é subjetiva. Guardem o significado dessa expressão. Subjetiva, voltado para o eu, voltada para a pessoalidade, voltada aí para a própria opinião pessoal. Quando a gente fala de objetividade, o que é algo objetivo? Algo direto. A notícia, ela é objetiva. Todo mundo vai ler e vai entender da mesma forma. A linguagem é a mesma. O autor, o escritor, o repórter, ele não se posiciona.
A crônica, ela já tem um caráter subjetivo, ou seja, já traz marcas de pessoalidades, marcas de individualidade. Subjetivo é o eu. O escritor coloca o seu eu, a sua opinião, as suas ideias. Então, partindo dessa ideia aqui do próprio título, crônica argumentativa, vamos lá para um resumo das características. Primeiro, é um texto curto. Por que é um texto curto? Porque a crônica está voltada para atingir diretamente o leitor. Então, se for um texto muito longo, a pessoa às vezes perde a vontade de continuar lendo. E a crônica, ela quer levar o leitor a refletir. É como se eu dissesse assim, ó, presta atenção. Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? E o autor diz, eu penso dessa forma, e você enquanto leitor? Então, o texto ele é curto para facilitar o entendimento e entrosamento entre escritor e leitor. A temática é sempre um tema do cotidiano, sempre está voltado para o dia a dia, para as coisas que acontecem ao nosso redor. Também é uma forma do escritor fazer com que o leitor interaja com o mundo à sua volta, fazer com que o leitor esteja atento aos acontecimentos que estão acontecendo, né, que estão sendo vistos, que estão sendo vivenciados no momento. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, às vezes, ouvir alguém comentando sobre o assunto e você dizer, quem é esse? Quando aconteceu isso? Porque, às vezes, você não está antenado com o que está acontecendo no momento e aí você fica perdido com relação ao assunto. Nossa, de quem você está falando? Oi? Aí alguém responde, nossa, você não leu a notícia de tal dia? Você não assistiu o jornal de tal dia? Você não ficou sabendo do que está acontecendo? Então, a crônica ela está voltada exatamente para isso. Para informar, né, para relembrar, para atualizar o leitor e, ao mesmo tempo, nos levar a refletir sobre os acontecimentos. É por isso que a linguagem tem que ser clara, acessível, é uma linguagem fácil, é permitido aqui o uso de uma linguagem mais coloquial, mais simples, não é uma linguagem cheia de erros gramaticais, tá, pessoal? Não é isso, não confunda. Uma linguagem gramatical correta, ela é uma linguagem que deve ser levada em conta e que precisa ser levada em conta em qualquer produção textual. Quando você diz uma linguagem mais coloquial, é porque você pode usar termos, né, como agente, marcas de oralidades como então, né, e aí, pois é, esses elementos que fazem o texto ficar mais simples, que fazem o texto ficar mais entrosado. A presença da subjetividade, que é a opinião do autor, que é a pessoalidade, que é a ideia dele, induz a reflexão, sempre nos leva a pensar, a refletir sobre alguma coisa, a tirarmos nossas próprias conclusões sobre o assunto. E a presença de argumentos e contra-argumentos. Então, agora eu quero que vocês prestem bem atenção. Quando a gente disse assim, ó, crônica argumentativa, a ideia da argumentação é você pôr seus argumentos, suas justificativas. Seria você colocar aqueles porquês em cima do assunto. Esses são os nossos argumentos. E o que são contra-argumentos? Eu digo assim, por exemplo, você não pode tomar esse remédio. Eu fiz uma afirmação. Por quê? Se eu coloquei um porquê, se eu fiz uma pergunta, agora você vai argumentar. Exemplo, tá, pessoal? Por quê? Ele faz mal à sua saúde, ele vai prejudicar a sua saúde. Segundo, ele não é um remédio apropriado para aquilo que você está sentindo. E terceiro, as pessoas que tomaram esse remédio não comprovaram que ele foi eficaz. Então, eu citei aqui 3 argumentos. Ele vai prejudicar a sua saúde, ele não é apropriado porque você está sentindo, e as pessoas que já usaram esse remédio, elas comprovaram que não foi eficaz. Citei 3 argumentos. Agora eu quero os contra-argumentos. Ou seja, justifica para mim em cima dessa justificativa. Primeiro, ele vai prejudicar a sua saúde. Como? Então, continua dizendo para mim, o que pode acarretar a sua saúde? Em cima do argumento, eu quero que você coloque um contra-argumento. Ele pode prejudicar a sua saúde porque isso vai provocar mais isso, porque vai fazer isso. Então, você está contra-argumentando. Além de confirmar, você tem que apresentar uma nova ideia. Vamos pegar um único argumento para a gente entender melhor. Eu digo assim, ele não é um remédio apropriado para a sua saúde. Afirmei, agora eu vou justificar. Não é um remédio apropriado porque ele
trará outras consequências. Além de que, além dele não ser apropriado para a sua doença, para aquilo que você precisa, ele é um remédio que vai acarretar isso, que trarão novos problemas, farão com que você tome outros remédios e vai complicar o seu quadro de saúde. Então, o que eu estou fazendo? Em cima do seu argumento, eu estou contra-argumentando. E aí, esse contra-argumentando, ele pode ir diretamente ao encontro da sua ideia, ou você pode apresentar ainda uma outra justificativa. Ou seja, é aquele monte de porquês que vão surgindo ali dentro do texto. Não pode porquê. Mas se eu tomar o remédio, o que vai acontecer? E se eu quiser fazer o teste? O que vai acarretar no futuro? Então, sempre que vocês tiverem um argumento, vocês pensem num contra-argumento. E se? Então, pensem sempre em coisas que podem acontecer em cima dessa justificativa. Um exemplo bem claro seria assim: mãe, posso ir em tal lugar? Não. Só não é resposta. Por quê? Porque é perigoso. É perigoso por quê? Olha o que eu estou fazendo. É perigoso por quê? Ah, porque você pode ser assaltado. Tá, mas e se eu for com fulano? Agora eu vou justificar em cima disso. Não pode porque o pai não vai buscar. E se eu for de táxi? Não, porque o táxi não vai poder ir te buscar na volta. Eu não tenho como fazer isso. Então, eu estou sempre buscando contra-argumentos para justificar, né, esses argumentos que já foram colocados. A mãe disse que não ia. O filho argumentou que poderia ir com alguém. Então, a mãe vai contra-argumentar. Ela vai produzir novos argumentos. Nós vamos ficar aí numa imensa, vamos dizer assim, conversa de porquês, um monte de justificativas e um monte de possibilidades. E se eu fizesse isso? Não, por quê? E se? Então, esses são os contra-argumentos. É você não parar a reflexão ali. É você continuar argumentando, é você continuar refletindo sobre aquilo que está acontecendo. Criando possibilidades e justificativas para o assunto. Deu para entender, pessoal, a presença dos contra-argumentos? Ok para todo mundo aí? Alguma dúvida, alguma perguntinha? Não? E quanto aos modalizadores textuais? Vamos lá. Os modalizadores textuais são recursos da língua que ajudam a perceber o ponto de vista do falante. Como a nossa crônica argumentativa, ela tem caráter pessoal, ou seja, o autor vai se posicionar, vai mostrar o seu ponto de vista, ele vai utilizar pequenas palavrinhas que vão nos direcionar para qual é a opinião dele, como ele pensou, como ele viu aquele assunto que ele está discutindo. E para início de conversa, nós vamos destacar 2 tipos de modalizadores que são bem presentes na crônica argumentativa. Vale lembrar, pessoal, que nós temos vários elementos que aparecem na crônica argumentativa que podem funcionar como modalizadores. Entretanto, eu vou destacar 2 que são os mais comuns, e os demais, conforme a gente for lendo e analisando os textos no decorrer do trimestre, a gente vai estar pontuando. Primeiro, elementos que indicam para a gente dúvida do falante a respeito do que ele diz. A pessoa está escrevendo, está produzindo, e de repente ela diz: é possível que, provavelmente, pode ser que, talvez, às vezes, quem sabe. Observem que esses elementos eles podem aparecer ali dentro dos argumentos e são elementos que vão nos levar a dar uma parada no ponto de vista do autor. Ele argumenta e diz: bom, é possível que, se você fizer dessa forma, aconteça isso. Provavelmente, se você agir dessa forma, pode ser que, se você se comportar assim, talvez você fazendo a sua parte, às vezes, quando as pessoas ajudam, quem sabe se você ajudar. Então, ele dá a ideia, ele argumenta e ele dá a possibilidade do que pode vir a acontecer em cima dessa ideia e em cima desses argumentos. Vamos supor, a gente poderia diminuir a questão da violência se o governo fizesse, quem sabe se o governo criasse um plano de contenção, talvez se o governo se preocupasse. Provavelmente diminuiríamos a violência se o governo. É possível que o governo crie estratégias. Então, eu estou deixando uma dúvida aí no campo da possibilidade, nos argumentos possíveis que eu estou citando para o meu texto. E eu posso também utilizar como modalizador
expressões que indicam para a gente sentimento ou avaliação do falante. Por exemplo, felizmente, curiosamente. Então, ele já está demonstrando que ele ficou feliz diante daquele fato. Ah, felizmente você compareceu à minha festa. Ou seja, eu fiquei feliz porque você compareceu à minha festa. Felizmente, o governo criou estratégias. Ou seja, a população conseguiu ficar feliz com essa estratégia criada. Curiosamente, ou seja, ficamos curiosos, mas satisfeitos com o que aconteceu. Somente quando isso acontecer, somente após ser criado, vagarosamente, vagarosamente, ou seja, de maneira calma, tranquila, pode-se perceber, olha como que ele já nos deixa claro aqui a ideia dele, pode-se perceber que a partir do que foi feito, nota-se em cima daquilo que foi discutido, após a aplicação desses novos recursos, dessas novas normas, fica claro que o governo está preocupado, fica claro que a população será beneficiada. Então, esses elementos usados aqui indicam para a gente o ponto de vista, do autor, que é uma avaliação, e o sentimento dele com relação a alguma coisa. Quando ele diz, fica claro para a gente que ele está avaliando, ou seja, é nítido para todo mundo que foi ponto positivo, que a avaliação foi positiva ou negativa, Fica claro que ninguém será beneficiado, ou fica claro que a população será beneficiada. Depende do assunto discutido. E quando ele diz, felizmente algo foi feito, agora é uma ideia sentimental. Ou seja, ele se sentiu ali feliz, ele se sentiu realizado, ele sentiu que a ação gerou ali algo positivo. Então, os modalizadores textuais funcionam para a gente como elementos de conexão aí, para introduzir o assunto ou para favorecer, facilitar para a gente o que nós vamos conhecer como elementos de coesão, que dão continuidade às ideias do texto. Nesse caso aqui, será o texto argumentativo, a crônica argumentativa. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Então, olha só, para a aula de amanhã, nós temos o texto que já foi pedido como atividade da aula na semana passada, lá na página 35, que é o texto Mila, que é o texto da nossa aula de amanhã. Então, para a aula de amanhã, quem não realizou a atividade ainda, para a aula de amanhã vocês precisam ter prontos as páginas 36, 37 e 38, que nós vamos discutir sobre esse texto Mila. E eu gostaria que vocês, quem já fez a atividade, voltasse à leitura desse texto e fosse encontrando nesse texto as características da crônica argumentativa. Tarefinha de casa para quem quiser participar na aula de amanhã, não é obrigatório. Vamos pesquisar quem foi Carlos Heitor Coni. Quem foi não, quem é, porque ele ainda não faleceu. Então, vamos pesquisar um pouquinho sobre esse escritor Carlos Heitor Coni, que amanhã eu vou pedir para algumas pessoas estarem participando e contando para a gente. Porque ele é um cronista importante, então ele tem um papel importante no papel do desenvolvimento da crônica moderna no Brasil. Então, tarefa de casa para quem quiser participar amanhã, pesquisar quem é Carlos Heitor Coni. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo certinho? Isso, Esté, a biografia dele. Então, vou encerrar por aqui, só um momentinho.